Diferença de distância, tempo, dificuldade das provas femininas quando comparada com as provas masculinas no mundo da bike, no mountain bike, ciclismo e especialmente nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos. No vídeo que eu fiz hoje, falando do contrarrelógio individual feminino e masculino, as mulheres fizeram uma volta de 22 quilômetros e os homens duas voltas no mesmo circuito, 44 quilômetros. Daí eu comentei se vocês gostariam que eu falasse um pouco mais sobre esse assunto. Coincidência ou não, uma das pessoas que eu considero uma das pessoas mais competentes para falar sobre o assunto, me mandou uma mensagem. E sem dúvida nenhuma, vocês conhecem essa pessoa, que é nada mais, nada menos do que a Cris, a treinadora da Alto Performance, além de atleta profissional, é claro. E eu vou tirar um pouquinho o rosto da Cris e vou colocar a mensagem, porque aqui é tudo transparente. Essa foi a mensagem que a Cris me mandou, e daí a Cris colocou essa mensagem, que é do Ieshu Alan Lemes. Eu espero estar pronunciando da forma correta. Esse comentário foi feito no canal Alta Performance da Cris e da Vivi. Cris, Vivi, o que vocês acham dessa discrepância de distância para as provas masculinas e femininas? Vocês acham que faz sentido as provas femininas sempre terem menor distância? Daí a Cris me mandou essa mensagem, coincidência ou não. Você faz suas colocações, risos, aí, aqui no canal, e a galera fica questionando aqui. É o segundo hoje que me faz essa pergunta. Beijão, Samuca. Daí eu respondi pra Cris. Falei assim, Cris, vamos fazer um vídeo sobre, mas eu não quero falar a minha opinião. Eu gostaria também de entender qual que é a sua opinião, porque afinal de contas, eu acho que a sua opinião é super válida. Então, são 3 trechos que a Cris vai falar um pouco sobre diferentes aspectos. A Cris é uma pessoa extremamente lúcida, é totalmente diferente você conversar com uma profissional, uma pessoa que vive do esporte, vive o treinamento, do que as pessoas que, na verdade, às vezes elas manifestam a empolgação. Eu acho que tem que ser igual. Só que esse ser igual implica vários fatores, e esses fatores têm que ser levados em consideração, e a Cris vai falar um pouco sobre isso, e no final, na verdade, são 3 vídeos, eu vou dar pequenas interrupções a cada vídeo, e no final eu falo a minha perspectiva em relação a tudo isso. Certo? Cris, por favor, com você. Bom, eu também vou dar minha opinião, né? Seguinte, na prática, existe hoje uma diferença de estrutura entre o masculino e o feminino, né? Então, numa forma geral, eu acho que o feminino não tem hoje condições de igualar essa distância com o masculino. Quais são as diferenças mais notáveis e facilmente notáveis hoje entre o ciclismo feminino e o ciclismo masculino? Primeiro ponto, as equipes têm um número menor de atletas no feminino do que no masculino. Segundo, as equipes têm uma estrutura menor, né? As equipes femininas têm uma estrutura, mas muito menor. Se vocês perceberem, quem assistiu o documentário da Movistar, vê a estrutura do masculino, aí eles fazem assim, eles passaram rapidamente ali, né, uma parte das provas do feminino. Acredito que na próxima temporada vai vir falando mais do feminino, até por causa da Annemiek van Vleuten. E ali você percebe nitidamente que a estrutura é absolutamente diferente. Enquanto os caras viajam em vans, em motorhomes, eles têm carros e carros à sua disposição, tanto para competição quanto para treinamento, o feminino viaja numa van pequenininha ali e tudo mais. Então, essa é outra diferença. Olha que máximo você conversar e ter a opinião de alguém que reflete sobre a opinião. Existe essa diferença da estrutura. A gente precisa pensar o seguinte: esporte profissional é uma empresa, e essa empresa ela tem um determinado poder de investimento em equipamento, em estrutura e em atletas. Então existe essa diferença do investimento que é feito no feminino, que está associado possivelmente à cultura, mas também ao retorno. A gente precisa levar em consideração que as empresas que colocam o dinheiro, elas querem retorno, né? E é algo que tem sido fantástico. Proporcionalmente, percentualmente, o ciclismo feminino cresce muito mais do que o masculino, e o potencial é
muito maior de crescimento do que no masculino, que já é um esporte estabilizado, então, que já é um esporte estabelecido. Então, ao mesmo tempo que as mulheres têm muitos desafios pela frente, as mulheres elas podem oferecer um potencial de crescimento muito maior do que os homens. Essa questão estrutural é algo que tem que ser analisado, e isso pode ser analisado de equipe para equipe, país para país, enfim. Mas o algo imediato mais importante, porque geralmente parece que o primeiro passo é: vamos colocar a mesma distância, vamos fazer o mesmo percurso. Qual que é o problema? Que é o ponto mais importante que a Cris destacou. A Movistar, ela deve ter 25, 30 atletas contratados, masculinos, e devem ter 8, 9, 12 atletas mulheres. O que acontece? Se eles resolvem fazer o mesmo calendário com a mesma distância, vamos imaginar que a Movistar, como equipe, ela acumula 10 mil quilômetros de competição por ano. São 10 mil quilômetros no masculino que eles podem gerenciar e distribuir entre 25 atletas. Vamos imaginar que eles tenham 25 atletas contratados. Então, são 10 mil quilômetros dividido por 25. Vamos imaginar que eles possuam 10 mulheres contratadas. São os mesmos 10 mil quilômetros dividido por 10 atletas? Obviamente a sobrecarga é muito maior. Então não faz sentido simplesmente determinar que é a mesma distância, a não ser que sejam eventos específicos, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Incrível a opinião da Cris. Outra diferença, agora teórica, é o fator biológico. Nós, mulheres, é comprovado que temos, em média, 30% de produção hormonal menor do que o homem, né? Então, a nossa capacidade física, ela é reduzida quando comparada com um homem por causa disso. Então, eu acho que já biologicamente não tem como, mesmo que a gente tivesse toda a estrutura a nosso dispor, por fim, também acho que seria complicado igualar, seja em provas de um dia, seja em provas de etapas. Eu preciso, desculpa te interromper, Cris, eu preciso destacar algumas nuances do que a Cris fala, porque como treinadores, a gente tem alguns cuidados para verbalizar certas informações, e é o cuidado que a Cris teve. O que a Cris falou? A Cris não simplifica a informação. A Cris não falou que o rendimento das mulheres é 30% inferior aos homens. A produção hormonal é 30% menor, em média, o que afeta o rendimento, né? Então é muito bacana, porque como treinadores a gente verbaliza e a gente sabe que as pessoas podem querer oversimplificar a informação e de repente está todo mundo falando que falaram que as mulheres rendem 30% a menos. Não! Até mesmo nos Jogos Olímpicos, nesse momento, eu posso garantir que tem mulheres que elas têm a mesma performance do que os homens nos Jogos Olímpicos. Agora, é claro que tanto os homens quanto as mulheres, dentro do grupo isolado, você tem atletas que têm uma performance muito maior. Mas essa produção inferior hormonal afeta, num percentual variável, a performance quando comparado com as mulheres. Então, se você oferece a mesma distância, o mesmo percurso, você está fazendo com que o desafio das mulheres seja muito maior do que o desafio dos homens. E isso pode influenciar na estratégia, pode perder a graça, pode perder a competitividade, assim como aconteceu no masculino. 230 km, os primeiros 100 km extremamente monótonos. Ninguém quer cobrir, ninguém quer assistir, porque não acontece nada. Totalmente desnecessário. Coloca 160, 180 km que você tem uma prova mais dinâmica, mais competitiva. Cris, desculpa a interrupção. Volta para Cris. Outra diferença agora... Deixa eu colocar no trecho que ela... Igualar essa distância, igualar a quantidade de dias. Mas eu acho que a metade também não dá. Eu acho que a mulherada, essas mulheradas treinam muito, 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 muito pra chegar lá, tipo, contra-relógio 22 km. Poderia ter colocado 30. Na prova de estrada, tudo bem, se a gente observar a prova de estrada das Olimpíadas, em acúmulo de altimetria, ela teve uma porcentagem maior do que a masculina. Né, da prova do masculino, porque a prova do masculino teve uma quilometragem dobrada, mas em proporção não foi o dobro de altimetria acumulada do que a feminina, né? Então, ok, mas eu acho que poderia ter colocado alguns quilômetros a mais, de repente uns 150 quilômetros para o feminino. Essa mulherada aguenta, elas são fortes. Concordo, eu acho que o que a Cris quer dizer é que
não, ou pelo menos a minha interpretação e o que eu acho, é que não existe um critério para oferecer o mesmo desafio percentual para os homens e para as mulheres. É uma decisão que não é uma decisão estratégica, não é uma decisão pensada, como oferecer o mesmo desafio. A impressão que dá é que alguém simplifica a situação e simplesmente vamos fazer a metade do percurso, vamos fazer com que tenha menos X quilômetros. E isso não leva em consideração a individualidade biológica ou a característica biológica dos homens e das mulheres e como deveria ser a adequação. Mas isso tem um motivo, e nessa última entrada da Cris, ela fala um pouco sobre esse motivo, que é a questão estrutura da organização, que as pessoas também levam, as pessoas acabam esquecendo que é um fator importante de levar em consideração, que é a estrutura do evento. Mas eu acho que por questões de logística, eles acabaram colocando apenas a metade. Por exemplo, o contrarrelógio foi só uma volta. Ah, se eles colocassem um contrarrelógio de 30 km... Gente, contrarrelógio olímpico de 22 quilômetros, isso aí é campeonato brasileiro. Essa quilometragem é de campeonato brasileiro. Bota 30 km por medalha, bota 35 km. Você entendeu? Mas eu acho que por uma questão de logística, de estrutura do evento, eles teriam que mudar percurso, interditar mais ruas para aumentar essa quilometragem sem precisar dar 2 voltas completas, como foi do masculino. Então eles acabaram reduzindo pela metade. Vamos então, assim, usar na prática o que a teoria nos diz, já que o fator biológico seria, mesmo com todas as condições iguais, seria o fator limitante. As mulheres fazem um percurso 30% menor do que os homens. Aí eu acho que estaria igualado. Agora eu quero saber a sua opinião, Samuca. E a opinião da galera também. Deixa aqui nos comentários pra gente ver depois o que vocês pensam sobre esse assunto. Tchau, tchau. Cris, obrigado pela participação. Super bom ter a opinião de uma pessoa ponderada que reflete. Incrível. Não poderia ser diferente vindo da Cris, da Vivi, da alta performance. Destacando os 3 principais pontos, que eu acho que são os mais relevantes que a Cris ressaltou. Primeiro, a estrutura da equipe, o número de atletas contratadas, e isso quer dizer que não dá para dividir, se existe um número menor de atletas, não dá para fazer que esse número, não dá para exigir ou criar um calendário onde você tem a mesma distância para homens e para mulheres, mas só que essa mesma distância é distribuída por um número menor de atletas. A sobrecarga é maior. Então isso tem a ver com a estrutura da equipe, o número de atletas contratados. Ah, é só contratar mais atletas. Não, não é só contratar mais atletas. Para contratar mais atletas, você precisa de mais dinheiro. Para você conseguir captar mais dinheiro, você precisa de mais patrocínio. Você vai ter mais patrocínio se você tiver mais visibilidade. E aí entra um segundo ponto que ela falou, importante, que é a estrutura do evento. Que as pessoas também esquecem que o caso da Olimpíada é um caso distinto, mas custa você fazer um circuito específico diferente. Você aumenta drasticamente. Não é só questão de colocar conezinho, são as câmeras, são os staffs, é a orientação, a sinalização, o horário que o trânsito fica fechado, tem todos esses elementos. Então, são pontos que eles precisam ser levados em consideração e que nesse momento parece que os organizadores eles não sabem exatamente o que fazer. Eu acho que os atletas em geral eles têm uma resistência em relação a circuito, mas os atletas eles precisam lembrar que eles são as grandes estrelas e eles precisam levar em consideração que o circuito em geral ele facilita muito a organização. Não só a questão de facilitar a organização para que eles tenham menos trabalho, mas para que melhore a visibilidade e a atração do público. Porque se você tem um circuito de 15, 20 quilômetros, onde eles vão passar 4, 5 vezes, é mais fácil de transmitir, atrai mais o público, consequentemente atrai mais as empresas que querem expor a marca ou o produto para aquele público que está ali. Né? Então eu acho que tudo isso tem que ser ponderado. O ponto final e o decisivo e o foco do vídeo é essa discrepância da distância entre mulheres e homens, considerando a diferença biológica das mulheres.
O mountain bike, o cross country olímpico, nesse momento, é o que mais se aproxima do cenário ideal. Porque quando você fala em atividade física, em esporte, você tem duas variáveis que balizam o esforço que você está oferecendo, que é a duração e a intensidade. O que o mountain bike faz? Prova masculina e feminina é feita no mesmo circuito, tem a mesma duração e a intensidade, todos os atletas estão ali para fazer o seu melhor. Então você tem o mesmo circuito, a mesma dificuldade técnica, né, a mesma duração, entre 1h15, 1h20, 1h30. Então você tem esse cenário. Como consequência da velocidade, os homens acabam fazendo mais voltas no mesmo circuito que as mulheres. Mas quando você pensa em esforço, ambos os sexos eles estão expostos à mesma duração de esforço, à mesma exigência técnica do esforço. E a intensidade é conduzida pela competição. Então você tem um cenário perfeito. Homens e mulheres, se eles sentarem numa mesa para jantar, os ganhadores, ou o 10º colocado, a 10ª colocada, quanto tempo você fez a prova? Em 1h15. Em quanto tempo você fez para Yolanda Neff? Yolanda Neff, em quanto tempo você fez a prova? Fiz em 1h20. Então, Pidcock, em quanto tempo você fez a prova? Fiz em 1h20, 1h25. Eu tô falando de cabeça, mas se vocês quiserem ter curiosidade, vocês podem olhar e colocar nos comentários. É mais ou menos a mesma duração, o que é ótimo. Isso é uma solução. A outra solução seria uma distância fixa, assim como acontece na maratona. A maratona, quando ela acontece em diferentes lugares, ela vai ter diferentes elementos de dificuldade. Maratona plana, mais rápida, mais frio, mais quente, muita subida, pouca subida, muita curva, pouca curva, mas você tem uma variável fixa que é a distância. E isso permite com que homens e mulheres, historicamente, eles criem o próprio cenário, a própria história dentro daquela distância. O que está acontecendo no ciclismo nesse momento é que não existe parâmetro, não existe nada. É uma verdadeira bagunça, parece que é uma decisão aleatória. Vamos fazer o contrarrelógio. Faz uma volta o feminino, 2 voltas o masculino. Por quê? Porque é mais simples. Mas não porque eles pensaram em como potencializar o esporte e oferecer o melhor desafio para os homens e para as mulheres, assim como no ciclismo de estrada. Então tem essas opções de fazer em percurso e oferecer o mesmo tempo, com os mesmos elementos técnicos, e você vai ter uma diferença de distância, mas não de tempo, porque vai depender do número de voltas, ou você tem uma distância fixa. Em relação às mulheres, eu não tenho dúvida nenhuma de que todas as mulheres profissionais hoje, assim como várias amadoras, elas têm condições de fazer a mesma distância que os homens. Eu não sou defensor dessa questão da distância, eu sou defensor da questão da qualidade da competição. Eu não acho que a prova masculina de estrada teve qualidade. Foram 230 quilômetros, 100 quilômetros que eles poderiam riscar completamente. Se fosse uma prova de 180 quilômetros, teria sido uma prova muito mais... uma prova que oferecesse um desafio muito mais intrigante, muito mais bacana de se assistir do que 230 quilômetros. Ainda mais para atleta profissional, a distância em si não tem que ser o grande desafio. Existem poucas provas que já fazem esse papel, que são as provas olímpicas, ou as provas, ou as grandes voltas, que é um cenário completamente diferente, porque são etapas divididas. Para o cenário olímpico, mesmo porque a gente tem que levar em consideração que são diferentes países com realidades completamente distintas, teria que ser uma distância que fosse desafiadora o suficiente para os melhores ciclistas do planeta, para eles não falarem que é fácil, desafiador o suficiente para os países que não têm cultura nenhuma no ciclismo, mas que conseguem fazer aquilo como desafio e não sobrevivência. E eu acho que para o ciclismo, algo próximo de 180 km é uma ótima distância. No contrarrelógio, algo próximo de 30 km é uma ótima distância. Então eles poderiam estabelecer distâncias fixas para o ciclismo de estrada e para o contrarrelógio. A prova ela nunca seria igual, porque mudaria o país, mudaria o terreno, mudaria o clima. Você só tem uma variável fixa, a distância.
ou o percurso, ou o circuito, ou o número de voltas com uma determinada distância, mas esse percurso ia ter a sua particularidade. De qualquer forma, eu acho que isso seriam pontos importantíssimos para fazer com que o ciclismo feminino de diferentes modalidades fosse ainda mais atrativo. Qual que é o ponto positivo? As mulheres elas têm grandes desafios para fazer com que o esporte feminino tenha a mesma atração que o esporte masculino. Em compensação, o percentual, o potencial de crescimento do esporte feminino é exponencialmente maior do que o masculino que já está estabelecido. Então as mulheres possuem mais desafios, mas possuem um potencial de desenvolvimento muito maior do que os homens que já está estabelecido e é muito difícil fazer com que alguma coisa aconteça de diferente, certo? Essa é a minha opinião. Cris, muito obrigado pela sua opinião e sintam-se à vontade com os comentários, os complementos, as correções. Abraço, tchau, beijo para as meninas, beijo para os meninos também, tchau.